E muito bem, muito bem, muito bem, meus amigos. Vamos aqui, estamos gravando mais uma vez aqui para dois lugares, Juca. Estamos aqui para a Rádio Sensorial, para ir no ar todas as terças-feiras, 1 hora da tarde, e nas mesmas terças-feiras eu ponho, só que aí eu coloco o vídeo junto no canal do YouTube aqui do Caminhos da Evolução. E eu tenho hoje aqui um grande amigo, uma pessoa que eu gosto demais, tem que fazer um bom tempo que a gente não batia papo, né, senhor Rodrigo Juca? Fazias. Muito obrigado pelo convite. Aí, novamente, né, Lapachina? Já estive no Caminhos da Evolução aqui algumas vezes e é sempre um prazer, né? É o que você falou, é um bate-papo entre amigos aqui e é Sem sempre dúvida. muito gostoso. Aí. Um abraço a todos aí que estão acompanhando aí pela Sensorial FM, do grande pai Ronald aí, e a todos aí do Caminhos da Evolução. Juca, agora que eu me aposentei, agora eu estou com mais calma. Vamos ver se a gente volta a fazer bate-papos com mais regularidade que a gente fazia antigamente. Lá. Não precisa ter uma nova pandemia para a gente bater papo toda semana, né? Pelo amor de Deus, né? As lives eram tudo em pandemia, né? Pelo amor de Deus. Brincadeira. Juca, me diga uma coisa. Como é que tá a Curimba? Como é que tá a tua escola de Curimba? Como é que estão as coisas, as aulas? Tá aí com turma nova, abrindo turma nova? Como é que tá indo? Assim, meu irmão, graças a Deus a gente vem crescendo, né? A espiritualidade vem abençoando, né? O trabalho que eu venho fazendo aí, eu falo que a gente vem colhendo frutos, coisas que a gente andou plantando lá atrás, e Sim. graças a Deus a gente vê que hoje em dia a escola vem prosperando, vem crescendo, e eu não estou falando só a questão não estou falando financeiramente, estou falando espiritualmente, né? Que eu acho que é o mais importante Sim. de cumprir esse objetivo da escola, que é passar os ensinamentos, ver as pessoas aprendendo. Quanto mais aluno tiver aprendendo, mais eles vão ser úteis dentro dos terreiros, que é o que Uhum. está faltando demais. São pessoas comprometidas com fundamento, né, que sabe o que é uma curimba, que sabe o que é um ponto cantado, sabe o momento certo de estar cantando. Então é isso que a gente procura fazer numa escola de curimba, passar todos esses ensinamentos para que as pessoas que nos procuram possam estar exercendo a função de curimbeiro ou curimbeira, né, com excelência dentro do terreiro de cada um deles. Você tem um trabalho muito bonito nisso, né, Juca? Você já está há quantos anos aí ensinando o povo a bater no tabaco? Ó, eu de curimba tenho mais de 30 e poucos anos. Olha só. Agora, ensinando, eu fiquei 15 anos com o mestre Pedro, Sim. que foi meu professor de curimba, né? Aliás, uma figura, né? Me Mestre formei Pedro é em uma figura, né? 2, mas fiquei em 15. Uhum. Porque participei da Curimba Razão para Viver, a gente participava de eventos, tudo. Comecei a dar aula com ele um tempo. A minha escola de Curimba, eu fundei ela em 2019, um pouquinho antes da Tá. pandemia. Aí veio a pandemia, então a gente já está aí 6 anos, né? 6 anos Pô, nessa legal, né? caminhada aí, graças a Deus. E como é que você tem visto a evolução da Curimba? Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, e eu lembro muito das nossas conversas, é assim, Curimba tem a questão da tradição, tem os pontos, aprender os toques, mas tem também uma coisa de evolução, uma coisa. Existe inovação na Curimba, né, Juca? Ó, pai, tem inovação. O que mais tem é inovação de pontos, né? Tá. Questão da composição. Se a gente parar para ver, os pontos antigos eram aqueles pontos raízes que a gente chama, né? Aquelas cantigas de 2 estrofes, curtinhas, Uhum. que traz uma energia maravilhosa para dentro de um terreiro. E hoje em dia a gente tem muita composição, que as pessoas realmente ali pegam uma letra, compõem. Então, eu vou compor um ponto para Xangô. Então, Xangô, pedreira, machado. E aí você vem essas palavras, a pessoa tem um dom realmente de estar fazendo uma composição igual uma Tá. letra de música. O que a gente só precisa tomar cuidado com essas situações é o fundamento daquilo que você está Claro. Claro. escrevendo ou daquilo que você está cantando, né? Rodrigo Juca, isso é opinião minha e eu falo Uhum. para quem quiser. Eu sou contra você pegar e falar que Exu é diabo, que Pombogira é Não, prostituta, que Zé Pilinta é traficante, é chefe de morro, que Maria nossa. Navalha é rainha da favela, né? Então eu sou contra isso. Eu não estou Dois. julgando quem o Pode me faça, colocar nesse teu time. né? Não estou julgando quem o faça, mas eu, Rodrigo Juca, em 30 e poucos anos de Umbanda, não foi isso que eu aprendi dentro do meu terreiro. Então, não é isso que eu vou repassar.
né? Eu Tá. sei que tem terreiros que assim o fazem e tá tudo bem, não tô recriminando. Eu aprendi nessa minha caminhada a respeitar toda e qualquer forma de crença, né? De Uhum. vertentes que a nossa Umbanda tem, que a gente sabe que são diversas. A gente tem que respeitar, mas eu, Rodrigo Juca, eu procuro não fazer porque é algo que eu não acredito. Eu faço muito, eu tento ser o mais transparente possível. Então, Claro. aquilo que eu acredito, eu tento transparecer para os meus alunos, para os meus amigos, para os meus familiares. Então, o Rodrigo Juca que vocês veem no palco, que vocês veem numa escola de Corimba, é o mesmo Rodrigo Juca do dia a dia. Ah, mas isso que é importante, né? A gente manter coerência. E eu concordo contigo. Eu acho que o ponto cantado, ele conta uma história. Acima de tudo, ele conta uma história. Mesmo os pontos mais antigos, ponto novo, ele conta uma história e ele tem que trazer uma energia. Se você Exatamente. começa a deturpar fundamento, que tipo de energia que você está levando? O que você está passando, seja para corrente, seja para assistência? Porque a gente sabe, a gente estava até conversando um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui, a dificuldade que é você colocar gente dentro do terreiro. Né? As pessoas vão, mas tem muita intolerância ainda, tem muito preconceito, tem muita crítica. E se você começa no ponto, que é uma coisa que a pessoa escuta, que a pessoa tá ali, vai, começa a entrar naquela energia. Se você já começa a colocar conceitos, talvez, não vamos dizer errados, mas conceitos com quais a gente não concorda, você já está perdendo a pessoa naquele ponto. Fala, não, eu não vou voltar aqui, pô, esse lugar aqui só fala de diabo, só fala Então, de mas coisa sabe por feia. que muito isso acontece, Lapastina? Pela falta de entendimento do que você está cantando. Hum, As pessoas, às vezes, elas não compreendem a mensagem que aquele ponto está trazendo. E sim. é isso que a gente precisa prestar atenção. A gente passa muito na escola de Corimba, o que que é um ponto de chamado, o que que é um ponto de sustentação, o que que é um ponto de subida de entidade, o que que é um ponto de descarrego, o que que é um ponto de demanda, né? Então, a nossa ritualística dentro da Umbanda, qualquer ritualística que a gente tem cantiga para a gente cantar. E Uhum, aí as pessoas acham bonito uma coisa que vê na internet e traz para dentro do terreiro. Não estou falando que você não tem que pegar ponto da internet e trazer para o terreiro. Tem que trazer sim. Mas qual que é o papel do curimbeiro? Saber aonde e qual momento que aquele ponto vai encaixar na sua gira, né? Na sua ritualística. Não é simplesmente, eu achei aquele ponto bonito, então eu vou cantar dentro da gira. Não. Primeiro eu preciso ler, compreender a letra do que é aquele ponto. Ele está falando de chamar um orixá, de chamar uma entidade? Não, ele só está falando de uma sustentação de energia, falando dos adereços dele, contando uma história, então é um ponto de sustentação. Não, está falando para o guia subir. Não, está falando de descarrego, é um trabalho de descarrego ali, de demanda. Então, você tem que saber o momento certo de estar cantando cada cantiga. É isso que eu brigo muito, né? Que eu tento passar tá. sempre para os alunos. É aquilo que eu falei, não sou contra, mas as pessoas precisam compreender o que está cantando. E hoje em dia vem um movimento muito forte, Exu, Pombogira e Malandro, né? Hum. Amo Exu, amo Ah, Pombogira, amo a malandragem, mas a gente não pode esquecer das outras entidades, a gente não pode esquecer das outras energias, a energia de um preto velho, a energia do Mananã, né? A energia dos caboclos, de um baiano, de um marinheiro, oh. né? É tão Todas raro, essas. né? É tão raro, É, ainda mais aqui em São Paulo. Aqui vai numa. São Paulo, você está no ABC, aí, essa grande região metropolitana. Gira de marinheiro. Gente, é uma, duas no ano e olhe lá. todas essas energias, Lapastina, são necessárias na nossa E vida. como? E como? São essas energias que nos equilibra, né? A energia de Exu, de Pombogira, malandragem também Ok. é necessária, né? Mas aí eu vejo um movimento só que o povo só quer cantar para Exu, só quer cantar para Pombogira, só quer cantar para malandragem, e aí começa a se misturar muita coisa, porque não é só a Umbanda que canta para Exu, não é só a Sim. Umbanda que canta para Pombagira, o Candomblé também tem Candomblé que faz, que canta, que são outros fundamentos, outros ritos. A Quimbanda também canta, que é Né? outro fundamento, é outra ritualística, é outra crença, e aí se começa a misturar tudo isso, né? Dentro de um terreiro de Umbanda, você trazer ponto de Quimbanda, você trazer ponto de Candomblé, começa a cantar cantiga Yorubá Não é legal. dentro de um terreiro de Umbanda, às vezes sem saber o que você está falando.
Então, por isso que a gente precisa, eu brigo sempre para que a gente mantenha essa questão dos fundamentos dentro do terreiro. Então, Ah, não sou perfeito. contra a cantiga nova, e eu sou a favor, sim, mas desde que tenha fundamento. É. Uma coisa que eu tenho visto muito, Juca, e que tem me entristecido muito, é a banalização da relação com a espiritualidade. Infelizmente, a gente tem visto assim, não sei se as pessoas estão querendo coisas muito rápidas, não sei se as pessoas perderam um pouco do sentido, mas eu tenho visto umas coisas extremamente tristes. Outro dia mesmo, porque a gente, como a gente mexe com isso, né? Mexe com a questão de comunicação, a gente acaba recebendo muita coisa. Gente, outro dia eu estava vendo lá uma gira de esquerda, assim, e tava cantando, sabe, um Exu cantando, quer dizer, Exu entre aspas, né, bem entendido, no Uhum. canto, cantando garçom, aqui nessa mesa, quer dizer, gente, isso é ponto para se cantar numa gira? Aí outro dia lá tá a Pombagira Alcione cantando música, cantando samba, nada contra samba, a gente adora um bom sambinha, a gente adora, mas não é por aí, né? Não adianta que a gente querer pegar coisas da MPB e trazer para dentro do terreiro, né? Não, porque o que que a gente está comentando aqui? A questão de uma energia. Quando uma É, cantiga é feita, ela é feita com uma energia ali, geralmente com alguma inspiração de alguma entidade, de algum orixá, próximo sempre. daquela pessoa que está ali compondo aquela cantiga. As cantigas mais antigas provavelmente foram entidades mesmo que trouxeram, que ali, Sim, sim. arriada no terreiro, cantavam. Por quê? Porque tinha algum trabalho ali para ser feito, alguma coisa. Eu vou te Aliás, dar é um lindo, né? exemplo. É lindo, né? Quando acho que é maravilhoso quando uma entidade chama assim, vem cá, filho, que eu vou cantar meu ponto para você aprender. Isso é maravilhoso. E é assim, essas cantigas que aquelas entidades trouxeram, lógico, hoje em dia a gente canta diversas aí que passaram por terreiro todo. Mas eu já tive prova disso, meu pai de santo me falou uma vez, a entidade da minha casa, ela cantava bastante. Ele falou: "Esses pontos da minha entidade é para se cantar dentro do terreiro. Se Olha aí. você levar para fora do terreiro, a energia não vai bater". E Uhum. realmente eu tive prova disso, eu cantei um ponto de um sete catacumba lá do terreiro. Aí eu fui num terreiro, o rapaz também trabalhava com sete catacumba, eu comecei a cantar aquele ponto, e o cara ali para incorporar, ele teve uma dificuldade tremenda de se concentrar, de sentir uma energia, uma irradiação. E aí depois a gente mudou o ponto, o cara conseguiu incorporar. Tá. Então, a gente vê que até essas cantigas antigas, quando uma entidade chega em terra e começa a cantar, tem um fundamento aquele canto. É porque está acontecendo alguma coisa, é um trabalho, é uma ritualística, alguma coisa ele está cantando, porque o ponto ele é uma magia. Sim, Então, sim. o Exu da minha casa cantava muito porque ele estava desmanchando demanda, estava fazendo alguma coisa. Ele chegou uma vez em terra, o Exu da minha casa, ele olhou, ele saiu lá do terreiro, foi fazer um trabalho fora do terreiro, ele olhou para o céu assim, estava de dia, aí olhou, mas que lindo dia, meu Deus, mas que lindo luar. Mas que lindo dia, meu Deus, mas que lindo luar. Sou rei das sete encruzilhadas, essa demanda eu vou quebrar. Ele estava Olha aí. fazendo um ponto de ele estava fazendo um trabalho ali e já começou a cantar, e aquele ponto era específico para aquela hora, para aquele Sim, momento, né? sim. Então tem muito isso. Agora, levando para a questão do MPB que você falou, é mais ou menos isso. Quando você canta uma música, é um tipo de energia que você tem ali. Quando você Uhum. canta uma cantiga de terreiro, um ponto cantado, é uma outra energia. Por isso que eu falo, o ponto cantado, ele é uma magia. Sim. A cantiga, a música da MPB, ela não vai trazer essa energia, ela não vai trazer essa magia para dentro de um terreiro, né? Eu não vou falar, é errado, porque muitas cantigas, até às vezes, tem algumas partes de algumas cantigas, é difícil a gente saber se veio da MPB lá de trás, né? Ou se a MPB pegou do terreiro e colocou lá, que eu Isso acho que é tem o mais muito. fácil. Eu acho que é o Exatamente. mais fácil que aconteceu. Né? Você pega, ô marinheiro, 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 É. só quem te ensinou a nadar. Tem várias cantigas aí que Quem é o levaram, cavaleiro né? que vem lá de Aruanda é o Xóssi. Gente, isso foi em festival da canção e é um ponto isso, né? Exatamente. Mas você vê, teve um propósito.
Mesmo o compositor, quando fez aquela música, provavelmente ele estava ali intuído por alguma entidade, fazendo, então Sim. tem alguma energia ali. Agora você cantar garçom, Não. aqui, nessa mesa de bar, o que que tem de fundamento? Você está vendo aquilo que eu falei no início, da gente entender o que a gente está cantando? Não. Então você vai cantar uma música dessa, que sentido que ela faz num Não. E trabalho de qual, não, Umbanda? e qual a mensagem que isso passa para uma pessoa que está Nenhuma, na assistência? E a pessoa está ali nenhuma. na assistência, foi lá porque está com algum problema X, foi lá, de repente já tentou tudo, foi lá, a última esperança dela é o terreiro. E caiu numa gira de esquerda. Legal. De repente vê lá um médium, em teoria incorporado, não vamos falar assim, mas sentado com uma garrafa na mão, cantando garçom, ele falou, pô, mas é esse o cara que vai me ajudar? É isso que vai me ajudar? Ou seja, que tipo de mensagem passa para as pessoas, né, para a sociedade, um negócio desse? Nenhuma, nenhuma, viu? Nenhuma, Lapachina, infelizmente, né? Então a É gente bem. precisa tomar muito cuidado com essas situações aí, né? Primeiro entender, né? Para mim, eu acho muito falta de entendimento dessas pessoas que assim o fazem, né? Eu procuro imaginar isso, que é uma falta de entendimento, Ah, sei lá, porque sei nós lá. somos cobrados por aquilo que nós sabemos. Se eu É, sei que isso está errado e eu faço, então com certeza vou estar sendo cobrado por isso, né? isso sem contar agora, que você já viu a nova moda agora, é incorporação sem espírito. Você viu essa? É um terreiro, acho que de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e também tem franquia. Tem Lapachina, franquia. Tem franquia aqui em São Paulo. eu te juro que eu fico passando aqui as coisas no Instagram, TikTok, dá vontade de desligar, excluir a conta. Eu já olhei o botãozinho assim, ó, excluir. Falei, será que eu aperto? Dá Porque não dá vontade. não, cara. Tá Dá difícil. vontade. Tá difícil. Daí É eu fico que incorporando. eu trabalho com isso também, né? Eu tenho que ter, porque a gente trabalha. Eu tenho que fazer o marketing da minha escola, do que eu Claro. faço, tudo. Mas, cara, não tá fácil, não. Não tá fácil, Não, não. eu fico imaginando eles te chamando. Ô, Juca, vem tocar aqui numa. Dá pra você vir aqui numa gira? Ah, mas a gente incorpora aqui, mas não tem espírito aqui, não, viu? Então, eles estão incorporando o quê, né? A grande pergunta é: vocês estão incorporando o quê, né, minha senhora? Eu vou fazer o quê lá, né? Mas Você- assim, eu compreendo da questão, não é da incorporação, mas sim, a gente sabe os meios de incorporação hoje em dia, o consciente, semiconsciente, Sim, sim. e a questão de você não ser consciente, que a gente sabe que é muito raro hoje em dia ter essa questão da incorporação, que você não é consciente de Ah, nada. Não vou afirmar que não exista, que provavelmente ah. existe. Uhum. O semiconsciente é o que mais tem, mas também tem os conscientes da vida aí, que Claro. daí a responsabilidade aumenta muito, mas muito e muito mais, né? Por mais que eu já vi pessoas que têm a mediunidade, ela não incorpora em si, mas ela tem aqui a mediunidade auditiva. A Uhum. entidade está falando com ela aqui, ela está reproduzindo aquilo que a entidade está falando. Então são vários tipos de incorporação e é difícil a gente julgar também, mas tem muita Não, eu não coisa sei. aí que é complicado a É, gente ver, viu. eu não, em alguns programas passados, eu até discuti Eu essa vi uma questão da música incorporação. de um desenho, acho que foi desse aí, né, da Ah, Winx. eles tocam inclusive música de desenho, né? De É. música de fadinha. É legal pra caramba, né? É uma maravilha. Eu estava falando que eu já discuti essa questão da incorporação. Eu acho, sinceramente, que a incorporação vai ser cada vez menos necessária. Eu Uhum. acho que, mas claro, quanto menos necessária for a incorporação, maior é a responsabilidade do médium. É, Porque você tem também que acho saber que isso. o teu guia, o teu guardião, o teu, o teu mestre, ele está ali. Então, você tem que sentir, tem que ouvir, tem que intuir. E se você vai passar uma mensagem para uma pessoa, a sua responsabilidade não é falar assim, ah, olha, quem falou foi o caboclo, não fui eu. Não, não é assim. Não, não. Mas, sabe, eu acho que aumenta a tua responsabilidade. Agora, não tem espírito nenhum aqui também, eu vou lá para quê, né? Dá licença. Então, a gente vem de um segmento ou de uma imagem que é isso, a gente sempre pregou isso, que a incorporação é inconsciente. E muitos terreiros, muitos médios, mesmo sendo consciente ou semiconsciente, acabam afirmando isso para dar veracidade É, àquele trabalho ou àquilo que está sendo feito. Não acho errado,
mas você vê que o movimento espiritual está ao contrário de tudo isso, né? Tá brincadeira, né? Porque antigamente a espiritualidade, ela fazia realmente acontecer ali, você via Exu comendo caco de vidro, via Apagando charuto na língua. na língua, a entidade passando em cima de brasa, de fogueira, e hoje em dia você não tem mais isso, não tem mais a necessidade de É, ter isso. Naquela daqui a pouco eu vou época ter que se voltar. tinha por conta da crença das pessoas. E Agora, como a logo, logo vai nossa ter que religião voltar, vem né? aumentando, vem evoluindo cada vez mais, eu acredito que futuramente é isso que você falou, a consciência vai ser um fator determinante dessa questão evolutiva nossa, né. E aí, ó, aí a gente volta àquilo que a gente estava falando de responsabilidade, né? A mesma questão que você tem de responsabilidade na curimba, você vai ter, já tem, claro, na corrente, mas vai ter muito mais. E vai ter que estar, e essa união vai ter que ser muito maior. Eu acho que, entendeu? É uma sinergia, é uma questão da a energia que está circulando, e eu sempre gosto de bater nessa tecla. Que mensagem você está passando para o consulente? É. Sabe? Essa pessoa vai sair da tua gira, vai sair do teu terreiro, com qual sentimento? De que foi atendida, de um sentimento de esperança, um sentimento de alívio ou um sentimento de, poxa vida, me enganaram? É. E hoje em dia é isso. Essas palestras que eu vejo muito pai de santo fazendo antes de uma gira, Uhum, conversando com assistência, eu acho muito importante sem isso. dúvida. Porque você já esclarece bem o que é o trabalho do Umbanda, o que que é um trabalho, o que que é uma consulta ali, porque muitas consulentes vêm até de outras religião pensando que a Umbanda faz milagre, né? Você Uhum. chega na frente de uma entidade, a entidade tem que puxar sua capivara e saber tudinho de você ali, o que você comeu antes de ir para lá, né? É. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente sabe, lógico, tem horas que eles vão falar alguma coisa que realmente te surpreende. Já tomei muito tapa na cara por conta disso, né? Oxe, e como? E quanto? Mas assim, não é obrigação deles. Eles estão ali justamente para nos ajudar naquilo que a gente precisa. O Exu da casa que eu frequento hoje em dia, a primeira coisa que ele pergunta para um consilente: o que que você precisa desse Exu? Primeira coisa, o que que você precisa desse Exu? Uma pessoa que duvida vai falar: "Porra, mas ele não sabe, não sabe o que eu quero, eu vim aqui justamente para isso". Ah, Ele sabe, mas claro. ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir você falar, né, porque a consequência geralmente é sua, não é dele, né. Geralmente você que tá pedindo ali, e eu particularmente, Rodrigo Juca, eu tenho muito mais a agradecer do que ficar pedindo pra espiritualidade. Não, e tem uma coisa que existe uma energia. Eu até vi, acho que foi essa semana, uma palestra inicial de um dirigente que estava falando isso. E o pedir é muito importante. O saber pedir é importante. Sim, Então, sim. se você e eu já tive casos até que aconteceram comigo, da pessoa para na frente, qual que é meu problema? Eu falei, não, meu amigo, o que que você quer? Não, eu quero saber qual que é o meu problema. Não, o seu problema é você mesmo, né? Dá Se licença. você não sabe, eu sou obrigado a Eu sou saber. obrigado a fazer. Então, quer dizer, porque o fato de você expressar, olha, eu estou precisando disso, eu estou querendo isso, Você está estou verbalizando. exato. Você está verbalizando, você tá movimentando essa. Que, gente, não vou dizer 90%, mas 80% dos nossos problemas a gente não sabe expressar direito. É isso mesmo. E a gente não encontra a solução porque a gente não sabe nem classificar o problema. A gente Sabe? Então, sabe ver o problema dos outros. Se eu dos outros é a chego coisa aqui e mais olho fácil para do o mundo. Lapastina, o Lapastina está com um problema disso, daquilo, não sei do quê. Agora olha no espelho e fala: "Qual que é meu problema?". Não. Então, quer dizer, e é isso, as entidades, e a gente falando de esquerda, Exu faz isso maravilhosamente bem, ele quer te provocar, para É, que você coloque para fora, olha, eu estou precisando disso, eu estou com essa questão e não estou conseguindo resolver. Ah, então, é isso, o teu problema é esse? Pô, mas ele não sabe? Não falou, Juca, claro que ele sabe. Está é. cansado de saber, ele já está cansado de, inclusive, tentar ajudar, mas ele precisa que você fale.
E Porque tem tudo, o. ó, isso levando para a área de Corimba, eu falo muito para a questão dos alunos, ó, vocês vão começar, o que que a gente precisa? Ouvir, falar e Tá. reproduzir no atabaque. Então, tudo que eu falo, por que falar? Porque aquilo que eu falo, o nosso cérebro reforça. O que eu falei vem para o nosso ouvido, que vai entrar aqui, meu Uhum. cérebro vai registrar e meu cérebro tem que dar o comando para minha mão. Então, tudo que eu falar, eu falo para eles, faço o exercício sempre falando. Falando, tatum, tum, tatum, tum, 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 tatum, tum, tatum. Ah, mas estou falando no cérebro. Não, não. É falar na boca. Porque o cérebro precisa disso. Você precisa Uhum. verbalizar para entrar na tua mente, para entrar na tua cabeça. E muitas vezes até é isso. A entidade peça para você verbalizar, para você realmente compreender. É isso mesmo que eu estou precisando? Será que é isso? É isso mesmo? Será? Às vezes a gente nem noção tem. Porque é isso, o ser humano pegou a mania muito de pedir, 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 e nem às vezes sabe o que você está pedindo. Realmente é aquilo que você precisa? Ah, e quantas vezes, com você mesmo já falou, quantas vezes a gente chega para uma consulta, eu adoro em consulta independente, de dar consulta, eu adoro ir passar em consulta, assim, então você chega no terreiro, não, eu estou com esse problema, eu vou pedir isso, eu quero falar dessa questão, eu preciso levantar esse ponto. No que você para na frente do caboclo, ele olha para você e fala, fala, filho, o que você está querendo? Você fala assim, eu tô querendo. Tô querendo dar um É, abraço. é, Acabou. mas é isso mesmo. Parece que os problemas ó, vão embora. No... Porque, na verdade, o que ele está te Não era dizendo? problema. Nada disso que você está falando, estava pensando, é realmente problema. E a É, solução está em você. Você não precisa vir aqui. Sabe? O que eu tô aqui, o caboclo tá lá, o preto velho, ele tá lá para te dar força. Para eu que falo você que resolva o teu hoje problema. a espiritualidade, Lapastina, ela está fazendo um trabalho de psicólogo dentro dos terreiros, né? E como? E como? Porque o mal do século é a nossa cabeça, é a nossa mente. A gente precisa estar bem mentalmente, e é isso que está afetando muito, você vê isso. Não é mais aquilo que os mais velhos ficavam lá: "Não, estão demandando contra você, estão não Ah, sei o quê, estão não sei o que lá". Lógico, não vou falar que demanda não exista, mas hoje em dia é a nossa mente, é o nosso mental. Se a gente não cuidar do nosso mental, a hum. gente corre um sério risco de pirar, de ficar louco, de pegar um bebê reborn aí e ficar criando, Nossa senhora. né. Aliás, só tá faltando isso, né? Eu felizmente não tenho notícia de ninguém que tenha levado o bebê reborn para tomar passe em gira. Mas só tá faltando isso, né? Ah, logo, logo. Gente, eu fico imaginando parar na frente, assim, do. Ai, dá um passe aqui no Rodriguinho, que ele não tá bem. Olha, não, Meu, quem não tá bem não, é a gente você, viu? ri. Não, mas assim, Lapatina, a gente ri, mas não é para rir, é para acender realmente a luz de Alerta. atenção, porque a humanidade tá meio que pirando, justamente por não cuidar dessa Sim, parte mental. sim, sim. A gente volta no ponto que a gente está conversando hoje. Gente, a mensagem que você está passando na tua gira. Se você falar, nada legal, traz o bebê reborn aqui que eu vou dar passe. Traz. Não. Gente, você tem que ser um ambiente acolhedor, tem que ser um ambiente bonito. Não adianta, aquele terreiro que era feio, aquele terreiro. Não, o terreiro tem que ser bonito, a curimba tem que ser agradável. Eu acho que tem que ter fundamento e tem que ser agradável. Você tem que estar ali, quando você menos perceber, você está cantando junto. É. Tem que ser E é claro. A importante. curimba tem que ser clara. Eu falo muito isso, a importância do canto dentro de um terreiro, é uma energia. Por que que a gente fala que é corrente? Porque realmente se forma uma corrente ali, uma corrente energética. É isso que as pessoas não compreendem, ali é uma corrente energética. E o ponto cantado, ele mexe com a energia, o toque do atabaque é energia. Eu falo que o atabaque, ele é o coração do terreiro, é onde Né? você pulsa a energia ali. E aí os médiuns têm extrema importância nessa questão de cantar. Se todo o terreiro canta, você vê aquela corrente cada vez mais fortalecida. Nenhuma energia contrária, você tem a certeza que não vai conseguir penetrar ali. Por quê? Porque está todo mundo vibrando amor, vibrando fé, né? Cantando ali para os orixás com o coração. Porque não é só cantar por cantar,
É cantar realmente com sentimento, com Se coração. entregar, né? Se entregar Se no naquele entregar. momento. Se a gente, eu falo muito assim, se a gente compreende que cada música, aí a gente está falando de música, MPB, samba, rock, cada Uhum. música traz um tipo de energia também. Você tá lá mó depressivo, você começa a ouvir uma música, aquela música sertaneja, aquela sofrência, você vai ficar mais depressivo ainda. Uhum. Você tem que fazer o contrário, pegar realmente uma música que te deixa alegre, que você É. goste, para elevar a sua vibração. E dentro de um terreiro não é diferente. Quando a gente está cantando ali, são frequências, são faixas energéticas. E a gente, como curimbeiro, a gente precisa estar ligado em tudo isso que está acontecendo no terreiro. Não é estar ali só para fazer repiquezinho, Hum. achar, fazer, eu sei tocar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, se mostrar para a menininha que está na assistência lá, a Mariogan, te É. olhando. Não é assim que funciona. A gente precisa estar com o olho sempre aberto, atento a todas as energias que estão ali dentro do terreiro. Se tem alguma energia contrária, alguma coisa acontecendo, você tem que pegar uma cantiga para mudar aquela energia, ou você tem que mudar o seu toque para mudar aquela energia. Então, o cargo de curimbeiro, curimbeira, é de suma importância, e é isso que as pessoas não compreendem. Infelizmente, as pessoas não estão compreendendo e nem querem essa responsabilidade. E quando compreendem, eles não querem essa responsabilidade. Uma coisa que está muito complicada que eu tenho visto e aí entrando bem na tua área, você tem visto que os terreiros estão querendo formar curimbeiros? Ou eles estão assim, tem a escola do Juca, tem a escola do tal, tem a escola do tal, quando eu precisar eu contrato, quando eu precisar eu trago alguém. Ou você está percebendo que, não, peraí, eu preciso ter os meus curimbeiros, eu preciso ter a minha equipe de curimba aqui no terreiro? Assim, essa questão de curimba, eu falo sempre que o terreiro tem que ter os curimbeiros dele. Eu vejo que até por necessidade a Umbanda vem fazendo algo que o Candomblé sempre fez, que é pagar curimbeiro para ir tocar dentro da gira. Sim. Pagar ogã para tocar a gira, festa de Candomblé. Isso é uma prática muito normal. E eu não sou contra. É a função deles, é a questão deles. E eu vejo trazendo isso para dentro da Umbanda por falta de pessoas que queiram tocar dentro ali do teu terreiro, que se comprometam com aquela obrigação, com aquela ritualística, e aí você acaba anunciando. Já vi vários anúncios da internet: "Ó, preciso de um curimbeiro, pago aqui para o curimbeiro vir tocar uma gira, uma festa". Eu tive 2 pessoas que entrou em contato comigo essa semana para tocar aqui no santuário amanhã. Aí me fala: "Quanto que você cobra?" Eu falei: "Eu não cobro para tocar gira, eu só não tenho agenda, mas eu não cobro para tocar gira". Mas não estou falando mal de quem cobra, porque as pessoas Não, sim. acabam pagando porque não tá tendo no momento. A questão da curimba que você me falou, graças a Deus, tá tendo gente na curimba, que na escola, que queira aprender e levar esse conhecimento para dentro do terreiro deles. Porém, eu acho que o número ainda é muito pouco. E olha que aumentou muito a questão de escolas de curimba, que antigamente Sim. quase não se tinha escola de curimba, né? Hoje, vários lugares, vários irmãos aí, várias irmãs dando aula de curimba, fortalecendo esse movimento de você preparar os curimbeiros para que exerça essa função dentro do terreiro, mas ainda você vê que a procura é pouca pelo tanto que há de necessidade, Tá, tá. né? A questão do pagar, eu vou só dar um adendo aqui. Não, claro, por favor. Eu compreendo de uma forma dentro de um terreiro. Se o Rodrigo Juca aceitar um pagamento, aceitar uma ajuda de custo, beleza, é tranquilo, Claro, porque você você tem vai sua se despesa deslocar. de deslocamento, tudo, claro. Exatamente, né? Isso aí é uma coisa. Agora, pagar mesmo você tocar uma gira, o pai de santo, se a gente compreende que o atabaque ele é o coração de um terreiro, então você está entregando o coração de um terreiro para uma pessoa totalmente desconhecida. Uhum. Às vezes você não conhece aquela pessoa, você está entregando o teu coração ali. E aí, geralmente, terreiro de Umbanda, você se tem preceitos. Você tem preceito para os médiums, você tem preceito para um curimbeiro também, que ele não deixa de ser médium, ele é médium Claro, também, claro, claro. né? E aí você não sabe se aquela pessoa acabou de sair de um bar, acabou de sair de um motel, ou qualquer outro lugar que acabou sujando a áurea daquela pessoa,
a índole, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí o cara já vai bêbado, às vezes, vai Né? bêbado direto para o terreiro para colocar a mão no couro, que é um objeto sagrado dentro de um terreiro. Então, olha o risco que você tem contratando uma pessoa que às vezes você nem conhece. Né? E aí a Ah, não, pessoa mas, ainda. mas eu tô ligando pro Rodrigo Juca, pra escola de Corimba lá, eu imagina. Não, se você conhece a Ele tá, índole da ele tá pessoa, vindo, é uma coisa. ele tá mandando alguém bom pra mim. Então, mas o que eu vejo hoje na internet, as pessoas postando, ó, precisa de corimbeiro, eu pago. Aí qualquer pessoa entra lá e fala, ó, eu tô aqui, e às vezes a pessoa Ah, nem sabe tocar, mas pô, vai lá Juca, por conta do dinheiro. pô, Juca, você me cobrou tanto, o cara tá me cobrando metade, né? Vou contratar esse cara aqui da internet que tá cobrando metade, vai saber. Mais ou menos isso. E aí a gente entra naquela outra questão que a gente iniciou lá atrás, que eu falei. Eu não canto aquele estilo de ponto ali, com aquelas misturas, falando que Ah, Pombagira é vagabunda, que Exu é isso, que Exu é aquilo. Não é da minha índole. E aí a pessoa tem uma ritualística que é isso. Você não sabe se não, o curimbeiro vai lá e começa a cantar tudo e isso. começa a cantar isso. E aí eu como meu terreiro, eu não aceito isso, mas acabo tendo que aceitar porque contratei uma pessoa para fazer a gira daquele jeito, do jeito dele. E o cara chegou 5 minutos antes da gira, não deu nem pra conversar antes. Exatamente. E aí eu como esse é um lado do Pai de Santo. Ah, Agora eu como curimbeiro, eu Rodrigo Juca como curimbeiro, então eu vou aceitar o pagamento, vou lá fazer uma gira, eu me preparo para fazer a gira, vou fazer todo o preceito, vou bonitinho, todo iluminado lá. Aí cheguei lá, aí é um terreiro que só canta falando que Exu é macumbeiro, que Exu é pagão, que Exu é não sei chega o que, lá, não tem sei o um que. bode morto na porta. E aí eu sou obrigado a compactuar com tudo aquilo, porque a pessoa está me pagando. Né? Você entendeu? Então, eu acho que nada mais do que a gente ter nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, né? Então, eu não estou falando mal das casas que assim o fazem. Não, não. Eu acho que cada casa tem que formar seus curimbeiros na Uma energia coisa, da sua casa. A é, escola de Curimba, ela não ensina ritualística. Ritualística você aprende dentro do terreiro, você aprende com os perfeito. mais velhos. O que a gente ensina dentro de uma escola de Curimba é a técnica do toque, e o que a gente passa são fundamentos relacionados à Curimba. Mas sempre eu deixo muito claro para os alunos, a primeira pessoa que você tem que aprender é com seu pai de santo, é com a sua mãe de Perfeito. santo. O que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta. Se seu pai de santo fala que a vela que ele acende para algum lá é vermelha, tá tudo certo. Eu acendo na minha casa azul e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Se ele falar que a ritualística que ele canta ali para marinheiro é uma, tá tudo certo. Eu estou falando outra, beleza. Então, o que está se perdendo muito é esse aprendizado com os mais velhos. Só que os mais velhos também precisam ter conteúdo para passar para os mais novos. Não adianta só ser mais velho na idade, né? Que não é por Exatamente. aí. Uma coisa que eu tenho visto, Juca, que eu já escutei, assim, mas eu não tenho médium suficiente para ter curimbeiro. Minha corrente é pequena, minha corrente sou eu, o dirigente, e mais 2 ou mais 3. Se eu tirar alguém para curimba, eu vou perder no atendimento. Também não é por aí, né? Isso não é uma verdade. Você não vai perder atendimento porque tem um médium virou curimbeiro. E não vai Sabe o virar. que acontece? Então, o porquê tem muito preconceito na internet também por conta dessa questão. Dentro da Umbanda, o curimbeiro ele pode incorporar sim, ele pode Claro. receber entidade. E aí se confunde muito com o cargo Ogã, né? O cargo Aham. Ogã é um cargo de nação, um cargo de candomblé, um cargo masculino, né? E aí a gente entra também naquela questão de mulher tocando, todo esse preconceito que se tem de uma mulher tocando, porque as pessoas entendem que a mulher não pode ser Ogã. Eu compreendo, porque o termo Ogã é de nação de candomblé e é um termo masculino. É É deles, caramba. deles. Então, a ritualística candomblé é uma coisa, a ritualística umbanda é outra. A gente precisa separar isso. Então, dentro da umbanda, curimbeiro, curimbeira. E tem mediunidade. Já no candomblé, o Ogã, a Eked não incorpora. Não tem iniciação, não tem nada. Iniciação da questão de incorporação. É. Já dentro da Umbanda, a pessoa pode ser médio de incorporação, não tem problema. Né? Então, a pessoa pode sim dar uma mão, como muitos médiums vêm aprender no terreiro, médios
médios de incorporação vêm aprender na Isso. escola os toques. Até tem pessoas que falam, não, mas eu não sou da Corimba. Eu sempre pergunto, falei, você faz parte da Corimba? Eu falo, não, eu sou médio do terreiro. Mas se um dia precisar, eu vou para a Perfeito, Corimba e ajudo lá, perfeito, né? perfeito, olha E só. hoje em dia é isso, porque você não tem pessoas ali realmente que fica firme ali. Então você precisa ter algumas pessoas, você não precisa ficar dependendo só de uma pessoa. Você pode ter outras pessoas ali que pode exercer aquela função naquele momento de necessidade, né? E com a questão E da intolerância, né, que a gente estava falando também, ou seja, hoje em dia, inclusive a gira que eu toco é muito assim, não fica tocando a tabaque a gira inteira, não, é mais na abertura, você tem toda aquela abertura, depois para, inclusive tem a questão do barulho, né? Você pega uma gira que vai terminar umas 10, de repente estende um pouquinho, 10 e meia, 11 horas, sabe? Você não pode mais ter atabaque. Então não adianta é, você vai, não. Daí você vai ficar com o corimbeiro. Não, não. O corimbeiro pode incorporar, ele tem toda aquela a parte da abertura da gira, a parte da entidade, depois ele sai, incorpora e trabalha normalmente. E uma coisa com o médium, eu falo sempre, né? O médium que toca corimba, ele precisa compreender que nós dentro, nós atrás da corimba também somos médium. E a gente mexe com energia. Então a gente vai sentir vibração, a gente vai sentir energia da entidade ali, mas isso não significa que seja incorporação. É isso que às vezes os médiums não compreendem. A Uhum. energia, o arrepio, atrás de uma corimba você vai ter, e tá tudo certo, é para isso que a gente está ali Tem que realmente. ter, né? Tem que sentir Tem que isso. ter, mas eu vejo muitas pessoas: "Ah, não, eu não vou tocar porque eu não aguento, é muita energia, o guia já quer me pegar, então eu tenho que trabalhar, não sei o quê". A gente precisa separar isso. Eu tô falando por mim, eu não consigo acreditar que um ser evoluído, um caboclo, uma entidade, um preto É, velho, eles não tenha a sabedoria de que você está exercendo uma função importante naquele momento, de tocar o atabaque. E não tem mais ninguém para tocar o atabaque, tá só você ali. E ele ficar forçando ali, não, Mizifi, eu quero trabalhar, eu quero incorporar, Mizifi. Eu preciso incorporar. Eu ah, não consigo. fora que você é o último, é a última cocada do pacote. É a cocada. Você tá ali, né? Não, se você não incorporar, se você não trouxer o seu caboclo, a gira acabou, né? Dá licença. Lapastina, eu não consigo compreender que a espiritualidade seja burra nesse ponto, cara. É. Ah, mas eu entendo, eu compreendi que seja essa questão da energia. As pessoas não conseguem entender esses dois tipos de energia, o da incorporação com o da irradiação ali, da Não, energia que está não sendo é para gerada passar atrás mal do atabaque. atrás do atabaque também. Se você está sentindo, se está forte essa energia, gente, desculpa, eu não estou conseguindo me concentrar aqui no atabaque. Saia do atabaque, vai lá, incorpora, sem o menor problema. Agora, também Sim. você não é a última bolacha do pacote que, não, eu estou, não, a gira precisa de mim. Não, não Então, precisa, mas tá, assim, gente? Lapastina, você chegar, lógico, a irradiação está forte, mas a entidade está vendo que você está É fazendo um claro, trabalho. não vai. Você ali mentalmente, pai, ó, estou fazendo o meu melhor aqui, daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou lá, vou dar passagem, vou deixar o senhor trabalhar, vamos trabalhar, né? Eu não compreendo que a entidade não consiga compreender isso, Claro, não, de forma né? alguma. Eu acredito que ela consiga sim, e a gente precisa firmar a nossa cabeça justamente para que isso ocorra, né? Então dá sim, dá para você tocar o atabaque, dá para você espiritar, que é o que a gente fala, né? Normalmente. É que nem eu falou outro dia, tá assim, eu passei numa consulta, o preto velho falou, porque o celular, imagina se o preto velho vai saber o que é celular. Claro que ele sabe o que é um celular. Ele não é burro. Ele Lógico, com sabe, certeza. ele sabe o que é celular, sabe o que é uma televisão, sabe o que é internet. Ele não precisa expressar isso. Ele pode ter naquele linguajar dele, aquele aparelhinho, filho, aquela coisinha lá que vocês ficam o dia inteiro conversando. Que na verdade ele tá até te dando um toque, né? Olha, maneira um pouco o uso do celular, né? Mas ele sabe o que é um celular. O que não Porque quer tudo dizer. que se tem aqui veio de lá. É claro, é claro. O que não quer dizer que você vai ter que dar celular de presente para entidade. Né? Outro dia eu vi também desses videozinhos aí, lá, a Pombagira ganhou um celular, não, e deu bronca. E ainda Da deu bronca porque maçãzinha, não era da maçãzinha? da maçãzinha, e deu bronca porque não era o último modelo. Mas esse Ah, não não. é o último modelo. Esse não é o último modelo.
Eu É vi ela brincadeira. abrindo assim, nossa, é a da maçãzinha. Não, eu não sei o que é pior, viu, Juca? Se a pessoa vai lá e dá um celular de presente para uma entidade, eu não sei o que tem na cabeça a pessoa que faz isso. Quer dar um charuto, quer dar uma garrafa, uma bebida, quer dar um, para pombagira, quer dar um perfume, quer dar, sabe? Até aí, legal. Gente, você vai dar um celular de presente para a entidade? Mas é a falta de compreensão, de esclarecimento, né, pai? Eu falo isso, é uma questão. Ah, E aí fica cômodo para o zelador ou zeladora que ali tá, né? é, Então é. acaba ficando muito cômodo essas coisas, né? De você receber presentes, né? Engraçado, né? Você na Corimba nunca recebeu presente nenhum, né? Não, não, mas É, recebo muito da espiritualidade, mas que, é, materialmente não. que é a melhor coisa, né? São os melhores presentes, né, Juca? São os Melhor melhores presente presentes. que tem. É brincadeira. Juca, olha, 45 minutos já, tá acabando já o programa. Você Ah, vê? eu quero saber o seguinte: turma nova da escola, como é que tá isso? Quem quiser conhecer, quem quiser se inscrever, como é que faz? Ó, a Escola Rodrigo Juca, Corimba Rodrigo Juca, hoje eu dou aula em vários terreiros, né? Eu não tenho um espaço físico por enquanto, mas eu vou, me desloco a vários terreiros, a gente monta uma turma e eu Tá, dou aula. Então, na segunda-feira, eu dou aula no Templo Axé, que fica próximo ao Jabaquara. Na terça-feira, dou aula no Paed, em São Bernardo do Campo. Isso tudo grande, à noite, grande sete Paiede. horas da noite. Grande Paiede, Pai Paulo, figuras Paed, Pai maravilhosas. Paulo são pessoas maravilhosas que eu tenho tanta gratidão por eles. Foi o primeiro lugar que eu comecei a dar aula, sempre me apoiaram e tô lá no espaço deles até hoje e só tenho gratidão a todos eles por essa ajuda inicial aí que eles me deram. Uhum. E aí de quarta-feira dou aula em Santo André, no Lar de Preto Velho, ali no bairro Campestre, à noite também. Quinta-feira estou abrindo uma turma também lá no Paed. A partir de Oxe, quinta-feira, a partir do mês que vem, nós vamos abrir uma nova turma de iniciante aqui em São Bernardo do Campo, né, às 7 horas, fica aqui na Luiz Pequini. É um lugarzinho bem fácil da gente de encontrar. Então, aqueles que quiserem aprender, a turma que eu tenho hoje iniciando é essa de quinta-feira em São Bernardo do Campo. De sexta-feira, eu estou no Instituto Pemba, lá do pai Jorge, Jorge, né? Mãe Pai Jorge, Mãe Natália, pai Natália. Jorge. Fica ali na Vila Santa Catarina, Vila Uhum. Mascote ali. Acabei de iniciar uma turma também, ainda dá tempo. Se tiver alguém aí interessado, dá tempo, só entrar em contato, dá para encaixar ainda na turma. E de sábado dou aula no Seara de Jesus, aqui em São Bernardo do Campo, na Vila Vivaldi, Rude Ramos, da babá Jennifer, pessoa maravilhosa, amiga querida. E domingo, até domingo, mano, mas domingo já estou encerrando a turma. Os meus alunos queridos lá do Caboclo Birajara, da Irmandade Ubirajara, Irmã lá Pirajara. do Guerreiros de Aruanda Musical, da mãe Elaine. Elaine, Mãe mãe Elaine. Isso, Elaine. Na idade, o Birajara, peito de aço, grande terreiro também. isso, é. Pessoas queridíssimas. Então é isso, você viu, Lapachina, minha vida tá bem Ah, corrida, né? você está de segunda a segunda. Agora me diga uma coisa, Juca. Se eu quiser montar uma turma de Corimba no meu terreiro, como é que faz para entrar em contato contigo? Eu sei que você está meio sem data aí, mas depende de algum dos teus alunos que você coloca lá, um segundo teu. Como é que faz se eu quiser montar uma turma de Corimba no meu terreiro? O que eu peço, pai, geralmente, é a questão de, no mínimo, a gente ter 10 alunos lá, 10 atabaques, para a gente Tá, tá montando essa turma lá. Então, para compensar o meu deslocamento, né, de estar indo, dependendo, não sei onde que é o terreiro, né, mas isso é tudo conversável. Mas geralmente a gente pede 10 alunos para começar. A gente sabe que tem uma grande desistência, a gente tem um número muito é claro. grande, acho que Prima quebra, né? todas as escolas de Corimba acabam tendo essa questão de desistência, mas não é porque às vezes a pessoa vem na Corimba, pensa que é uma coisa, pensa que é oba-oba, que vai ali bater, vai não sei o quê. Não, você vai aprender a tocar, você não vai bater, você vai aprender a tocar. Você Uhum. não vai gritar, você vai aprender a cantar. Então tem a questão de fundamento, e a pessoa acaba vendo que não é aquilo realmente que ela quer, né? Entre outros fatores, serviço, tudo que acaba acontecendo, distância, né? Das pessoas estarem desistindo do curso. Mas então a gente pede mais ou menos um número
suficiente aí que a gente consiga dar continuidade e formar pelo menos algumas pessoas em cada turma. O curso em geral é de quanto tempo, mais ou menos? O curso é de 1 ano, pai. É um Um curso ano, de mais ou 1 menos. ano. Eu me formei em 2 anos. Tem escolas que fazem 2, 3 anos. E eu acho super certo. Não estou falando que está errado, não, a escola que faz em 2, 3 anos. Porque eu deixo bem claro para os alunos, eu falo, a gente está fazendo um ano de curso, mas é pouco. É pouco É. para vocês, porque aqui a gente vai passar a base dos toques, né? A gente não trabalha muito a questão de repique, a gente passa uma coisinha ou outra só para não sair um pouquinho daquele café com leite, mas eu falo para eles, vocês precisam dar sempre continuidade, estarem tocando em terreiro, estarem treinando, fazer um curso mais aperfeiçoamento, um pouquinho mais avançado, para não parar, porque 1 ano é muito pouco para a gente conseguir passar todo o conteúdo, não só de toque, mas a questão de fundamento também. E cantiga, então, nem se fala. Então, eu falo que 1 ano é muito pouco. Só que hoje em dia, todo mundo está com uma pressa absurda, né? Todo Nem falo. mundo tá. É a geração dos 30 segundos, né? Então, tá muito difícil das pessoas compreenderem isso. A gente tenta conversar com as pessoas justamente para entender. Porque você fala, nossa, mas 1 ano. Eu já teve pai de santo que falou, você não consegue fazer isso em 6 meses? Falei, não consigo. O Ah, máximo que dá para fazer em 6 meses é 2 toques e olhe lá. é. Né? Porque não tem como, não tem mais como enxugar isso. E as pessoas têm curso aí que é mais, falam, ah, mas fulano lá é 3 anos, 2 anos. Fala, tá ótimo, Oxe, tá outra, certo. maravilha. Eles estão certíssimo, né? É que nem quando perguntam para mim, mas o teu curso de desenvolvimento leva quantos anos? Falei, você tem quantos anos de vida ainda? Que desenvolvimento não termina nunca. É isso mesmo. Eu começo novas turmas, agora termina. Claro, chega uma hora que você termina, depois de uns 2 anos, mais ou menos, você acaba, ó, tá aqui, ó, você tem já uma finalização do processo. Agora, desenvolvimento não termina nunca. Não termina nunca. A gente no aprendizado, né, pai? Sempre é eterno, né? O É aprendizado é claro. eterno. Eu tenho aí 30 e poucos anos de curimba e eu não sei tudo. Estou sempre aprendendo. Tem sempre irmãos que sabem mais do que eu. E Eu relutei muito nessa questão de dar aula, mas a espiritualidade veio ali e falou: não, você vai nessa você missão, vai vai dar lá, aula. você vai ter E eu que quero ir. saber o seguinte: quando é que você vai lançar a marca de atabaques Rodrigo Juca? Ah, aí é Atabaques complicado. Rodrigo Juca, Não, aí é tocando o seu complicado. axé. Aí é Tocando complicado. o E seu olha que axé. tá faltando gente que faz atabaque, viu? Eu sei, eu Tá sei. faltando. A gente tem a Jair, tem as atabaques Paulinho, tem umas outras aí que eu já vi na internet. Tem o tambor, Instituto Tambor, faz os atabaques Mas maravilhosos, né? Faz uns tambor maravilhosos. E é muito pouco pela grande procura que se tem, né? É muito pouco. faz assim, a gente pega um desses aí e faz um atabaque, coloca lá, Tabaques Rodrigo, tem uma linha de Tabaques Rodrigo Juca. Pô, cara, vai fazer sucesso, eu tenho a certeza disso, viu? E tamo aí, pai. Graças a Deus, eventos a gente tem bastante, graças a Deus. O Ah, segundo que bom. semestre, assim, eu já tô com a agenda bem preenchida, graças a Deus. Eventos de irmãos queridos, terreiros. Então, assim, foi o que eu falei, a espiritualidade eu só tenho a agradecer pelos frutos que eu venho colhendo de tudo isso, né? Eu Que bom, espero que cara. Fico colha feliz. muito mais ainda, que a nossa intenção é esse propósito, é levar esse propósito do amor, da fé, né, do entendimento, do fundamento. Eu acho que eu peço muito para a espiritualidade para que eu não me perca. Eu sempre mantenho um propósito. Se esse propósito meu, se eu perder esse propósito, eu acho que acabou todo o trabalho Ah, toda a missão que Juca, eu vim aqui Juca, para fazer. você já deu mais do que provas de que não vai se perder, não, meu irmão. E se perder, eu te chamo e te dou uma bronca, não se preocupa que Tem a gente muita traz gente para você. puxar minha orelha, viu? Tem muita gente puxando a tua orelha. Meu irmão, eu faço questão de ter você mais vezes aqui, agora que eu tô retomando uma frequência maior dos programas, o que a gente falou. Na pandemia a gente fazia todo dia um programa, era uma É. loucura aquele negócio, mas felizmente não precisa mais. Agora eu tô tendo voltei agora com uma regularidade. Eu faço questão de ter você mais vezes aqui. Vamos ver se a gente consegue marcar uma vez cada 2, e não cada mês, cada 2 meses, a gente bater um papinho Vamos, aqui. vamos Tá sim, é bom? sempre um prazer, sempre um prazer. Da próxima vez eu pego o atabaque, a gente canta um Isso, pouquinho, vamos cantar um pouquinho da próxima né? vez. E vai ser bem Tá, Joia. bacana.
Obrigado. Juca, um grande abraço, sua bênção sempre. Tenha certeza, você é um cara super iluminado e que eu tenho o maior orgulho de poder chamar de amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pai, sua bênção. Um abraço a todos aí que acompanharam esse bate-papo aí. Valeu. Gente, terça-feira que vem a gente volta 1h da tarde na Sensorial, só o áudio, claro, e 6 horas da tarde no YouTube do Caminhos da Evolução. Tchau, Juca, um abraço. Axé.